De volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista e agora no oferecimento de Verágua. Olha, você sabe, Verágua é a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Então você, quando for comprar água mineral para levar para sua família e para sua casa, escolha Verágua. Agora eu converso aqui no Gazeta Entrevista com o superintendente do INCRA no Acre, professor Reginaldo Ferreira, que está à frente do órgão há 4 meses e de lá para cá já conseguiu implementar algumas mudanças. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, prazer estar aqui. Olha, o INCRA, nos últimos tempos, sempre foi alvo de críticas por parte de determinados setores e elogios por parte daqueles que conseguiram, de algum modo, serem beneficiados, por exemplo, nos programas de assentamento de famílias no campo. E aí, nesses 4 meses, professor, já é possível ter um diagnóstico completo da situação do órgão e da realidade social na zona rural, com essas famílias, com esses assentamentos? Sim, a gente pode hoje, já com esses quase 5 meses que nós estamos à frente da instituição, a gente já tem essa radiografia, né? Obviamente que a gente sabemos, o INCRA, como qualquer outra instituição, tem os seus problemas internos, né, e externos. É responsável, tem uma grande responsabilidade. Hoje o INCRA conta com 153 projetos de assentamento no estado do Acre, com quase 32 mil famílias assentadas, né? E nós temos a responsabilidade de, juntamente com o governo do estado e os outros parceiros que são a prefeitura, né, tá melhorando a qualidade de vida desses produtores que estão dentro do projeto de assentamento. Eu inicialmente apresentei o superintendente como professor, que de fato ele é professor da Universidade Federal do Acre, tem formação na área de agronomia, tem inclusive pós-graduação, doutorado, enfim, conhece desse assunto. Essa questão técnica, professor, é importante para a gestão de um órgão como o INCRA, né? Sim, eu acho que com a experiência, com o conhecimento, né, eu acho que hoje o INCRA está precisando desse olhar técnico, né, de você ver o INCRA como uma instituição que tem a responsabilidade não só de assentar e de regularizar, fazer regularização fundiária. Ele também tem essa questão de fazer com que os projetos que estão sendo criados, né, pelo INCRA, ele possa fazer com que o produtor tenha as condições básicas, pelo menos, para que ele possa permanecer no projeto, né, criar condições de infraestrutura e condições técnicas de infraestrutura para que ele possa permanecer no projeto. Esse é um grande desafio, manter ele na terra. A gente acompanha os movimentos sociais e eventualmente vemos notícias de famílias que ocuparam determinada área privada, né? E aí estão querendo um pedaço de terra. Tem o próprio movimento dos sem terra, que tem uma certa força aqui no estado. Por que isso acontece, superintendente? Eu pergunto, essas famílias ainda são obrigadas a ocupar terras, às vezes de particulares, em busca de um pedaço de terra? Olha, o processo de criação de um projeto de assentamento, ele requer um certo tempo, por causa de todo o trâmite burocrático que existe. Então, tem desde o processo de obtenção da terra, da forma como ela é feita, de desapropriação, na parte de regularização, na parte de seleção dos candidatos que estão inscritos no sistema de programa de reforma agrária, que é o CIPRO, né, na instituição que estão cadastrados, e que depois vai ter todo um processo de seleção para ver se esse assentado, que é candidato ao assentamento, se ele tem perfil, né, para poder ser assentado pelo INCRA. Porque o que tem acontecido muito é que, às vezes, o candidato não tem o perfil adequado e, com o tempo, ele já, menos de um ano, às vezes, já entrega o lote, ou então se evade, deixa lá o lote sozinho, né, sem ninguém. Então, esse é um processo que requer, por exemplo, se a gente criar um projeto em condições de normalidade, o INCRA cria em ter 1 ano. 1 ano para todo o processo para poder criar um projeto. E de onde surge, então, essa demanda recorrente de pessoas invadindo terras e, muitas vezes, o problema indo parar no colo do INCRA? Sim. Olha, esse problema, muitos são de segmentos sociais. O INCRA hoje ele tem um passivo em relação à questão dos assentamentos, né? Nós temos hoje no sistema do INCRA, lá no cadastro, mais de 6 mil pessoas inscritas esperando ser selecionadas, ou seja, esperando seu pedaço de terra para poder ser assentado, né? Então, só que tendo esse quantitativo, a gente tem que fazer a questão da obtenção da terra. Como eu lhe falei... Aí entra a desapropriação e todo aquele processo. Né, a busca de terras devolutas, que são da União, e que às vezes tem alguns proprietários que estão sobrepondo aquilo. Então a briga ali vai ser
jurídica. Mas me diga uma coisa, superintendente, a Amazônia é muito grande. O Acre tem 80% ou mais de sua área intacta. Está faltando terra? Não. Na verdade, hoje, né, a gente pode dizer assim, não está faltando terra, mas se continuar a procura maior do que a oferta, pode ser que falte com o tempo. Né? Por quê? Porque para se criar esse projeto, a gente tem que ter cautela, porque assim, olha, os projetos que eram criados antigamente era simplesmente pelo cumprimento de meta. Então nós temos um cumprimento de meta de 1.200 famílias a ser assentado ano, que é demandado pelo INCRA Nacional. Então, se a gente for criar os projetos de qualquer maneira, nós estamos paliativamente momentaneamente resolvendo o problema ali e criamos um problema maior lá na agora frente. Começou a clarear, agora eu comecei a entender o processo. É necessário que haja uma fixação do homem no campo. Né? Exatamente. Agora, por falar nesse assunto, lembrei da questão das famílias bolivianas ou brasileiros que moravam na Bolívia e que foram obrigados pelo governo boliviano a deixar as terras ali na área de fronteira. Como é que está o processo de assentamento dessas famílias? Olha, o processo ele tá bem adiantado. Né? Desde 2007 que vem tendo essa conversa. Né? E sempre teve essa questão dos brasileiros que estavam na Bolívia, e aí vem as famílias bolivianas fazendo pressão com que eles deixem as terras. Né? Então, a área de fronteira ali foi mapeado pela Organização Internacional da Migração e pelo Consulado Boliviano e Brasileiro, né, junto com outras instituições. O próprio Ministério de Relações Exteriores participou desse processo e foi feita uma radiografia. Quantas famílias estão de fato assentadas em terras bolivianas, morando? Então, a resposta para o INCRA foi 554 famílias. Hoje, nós já assentamos 333. Pela relação que tem, que é uma relação diplomática e acordo, nós fizemos um plano emergencial. Esse plano já vinha, a gente só está dando continuidade. Então, esse plano emergencial, ainda faltam para completar isso, tem um prazo até do dia 31 de dezembro. Né? Tem uma questão para que possa também, fechar. Tem uma questão também que não é necessariamente ligada à questão dos assentamentos, mas sim daquelas pessoas que são proprietários de terras e que eventualmente dependem do INCRA para legalizar a sua terra, questão de documentação. Esse atendimento, que às vezes também é demorado, é difícil, a gestão está tendo uma atenção para esse problema? Sim. Do jeito que nós estamos dando atenção para a questão dos cumprimentos das metas que são demandadas pelo INCRA Nacional, também estamos paralelamente documentando o pessoal, tendo essa preocupação. Os poceiros que estão lá, que sobrevivem da terra e que são de boa fé, nós estamos documentando todos. Até porque, às vezes, eles estão, coisa cultural, já vem de família, né, herança, então a gente tem que ter um maior cuidado na questão da avaliação. Não podemos tratar os poceiros de boa fé como invasor. Nós temos que dar um tratamento diferenciado porque o caso requer. Então nós fazemos, mas o que é que tem que ser feito? O INCRA tem que fazer um estudo para saber se a terra que ele declara, num documento, qualquer que seja ele, pode ser lá do ex-território. Ele traz um documento de muito tempo, às vezes antiguinho lá e tal, a gente olha, tem tantas hectares. Para saber se aquilo é de fato direito, o INCRA tem que ir lá fazer uma vistoria e fazer um mapeamento para dizer, não, ele tem direito porque ele está na terra. Se tiver sobreposto em terra da União, ele tem que fazer um acordo com o INCRA e devolver para poder ser regularizado. E com relação às demandas de funcionários do órgão, questões trabalhistas mesmo, né, há uma crítica em relação ao pequeno número de funcionários disponíveis para executar as tarefas. Isso também está sendo visto? Olha, a gente tem tido esse problema, né? Esse é um problema que vem, o INCRA hoje ele está precisando de passar por uma reestruturação, não só de ordem de questão salarial, mas também da questão de condições de trabalho. Né? Os veículos já tem uma frota bastante antiga, né? Apesar de que a gente tem feito essa gestão junto ao INCRA Brasília, tanto que recentemente a gente conseguiu recurso, né, de Brasília para poder fazer uma reforma interna no prédio. Conseguimos comprar 4 caminhonetes Hilux que chegaram agora e aos poucos a gente está tentando mostrar que é possível fazer mesmo com a deficiência que a gente tem. Temos muitos funcionários, quase eu acho que em torno de 100 e poucos funcionários, que estão em via de se aposentar. Então tem que se abrir concurso para novos funcionários para que a gente possa atender essa demanda do INCRA, que não é muito pequena. Muito bem, conversei com o superintendente do INCRA no Acre, o professor Reginaldo Ferreira. Reginaldo Ferreira, muito obrigado, professor. Obrigado você, e nós estamos à disposição lá no INCRA.
O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Não saia daí.